proposta de emenda à Constituição 186, que autoriza o governo federal a reduzir a jornada de trabalho e o salário do servidor público em 25%, numa situação tida pelo Estado como emergencial. É incrível a capacidade desse senador não ter leitura política do Estado. É incrível não conhecer a realidade. Mas é incrível mesmo a sua falta de percepção. Porque ao mesmo tempo que diz que quer fazer um Estado eficiente, um Estado enxuto, que gaste menos, nunca se pronunciou na condição de ser parlamentar e vender para o governo federal. Gosta tanto de leis polêmicas, mas não vem uma lei de sua autoria proibindo, por exemplo, um parlamentar, um senador, de ter empresas que façam negócio e vendam para o governo. Por que será tamanha distinção entre o que pensa e o que faz? O povo paranaense elegeu o senador Oriovisto para defender o Estado do Paraná, para se pronunciar sobre o fechamento da Fafem, por exemplo, sobre o prejuízo que a Petrobras, ao sair do Paraná, vai causar às finanças do Estado, mas disso ele não se pronuncia. A pronúncia dele, infelizmente, é para bem próprio. Infelizmente, é um senador que foi eleito pela base do governo, que aproveitou uma onda para se eleger, e tem seus méritos, não criticando isso, mas a postura, ultimamente, não representa o Estado do Paraná. Foi o único senador paranaense dos três a assinar essa PEC ambiciosa, essa PEC de quem não conhece o serviço público e de quem não entende o quão é importante. No Paraná, 64 cidades, deputado Tadeu, estão em risco pela irresponsabilidade do senador. Segundo o seu projeto de lei, sei que o deputado Romanelli propôs uma audiência muito importante, que foi adiada do dia 4 agora para o dia 12, mas o seu projeto de lei seriam afetadas cidades com menos de 5 mil habitantes, que não tenham 10% de sua receita própria menor do que a arrecadação total. Uma contradição. Se a gente apresentasse isso nas 5.500 cidades do Brasil, 82% das cidades com mais de 400 mil habitantes, por exemplo, não tem esse perfil. É um discurso moralista, irresponsável, um indicador mentiroso de quem não entende economia. É populismo puro, numa nova versão, faceada de eficiência, de Estado enxuto, de inovação, de tantos outros nomes que não são verdadeiros. O senhor me permite uma parte na sequência, deputado? Sim, um minutinho, deputado. A Confederação Nacional dos Municípios coloca em texto que os municípios que compõem a população com até 5 mil habitantes são 1.252 no Brasil, 22,5% de todos os municípios do Estado. Possuem pequenos núcleos urbanos, mas a riqueza se dá de modo geral na área rural. Para a CMN, ao propor a extinção desse município, é um grande equívoco e falta de conhecimento da realidade brasileira. No caso do senador, falta de conhecimento da realidade paranaense. Ao aplicar esse conceito, em 5.568, 82% das cidades não teriam esse limite. Importante ressaltar que ainda há um grande equívoco em relação à definição da arrecadação própria, reduzindo-se os tributos arrecadados diretamente pelos municípios, que consideram as transferências constitucionais previstas pela Constituição, que são arrecadadas pela União. Por fim, em quase todo mundo, nosso líder do governo, deputado Hussen, só cunho de informação, em todo o mundo, em países menores que o Brasil, na França, por exemplo, tem 36 mil cidades. Na Alemanha, que é menor que o Brasil, 11 mil. Na Espanha, 8 mil. Que nesses países mais desenvolvidos, a desconcentração urbana é uma solução para os problemas. É o contrário do que pensa o nosso senador. E além disso, a emancipação e fusão, deputado Romanelli, é de competência dessa casa, dos municípios. Não é pertencente à esfera que o mesmo quer colocar. Já cedo à parte, deputado Tadeu, e com relação à proposta 186, assinada pelo senador e agora relator da proposta, no seu próprio site, a emenda dela altera o texto permanente da Constituição,
e atos de disposições constitucionais transitórias, dispondo sobre medidas permanentes e emergenciais de controle de crescimento das despesas obrigatórias e de reequilíbrio fiscal no âmbito dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social da União e da outras providências. No parágrafo 3º, diz que no período em que trata o caput, a jornada de trabalho dos ocupantes de cargos, funções, empregos públicos de administração direta, indireta, autarquia, fundação, poderá ser reduzida em até 25%, com adequação proporcional dos seus subsídios e vencimentos em nova carga horária, nos termos normativos do Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, Ministério Público e Conselho do Ministério Público. No site do senador, essa matéria é do site dele, o mesmo se gaba que a proposta é um avanço de modernização na legislação administrativa. Mas fica aqui uma pergunta, nobre senador Oriovisto, que não é visto pelo povo paranaense. Que tal uma lei, senador, que proíba o grupo positivo, por exemplo, de qual você nesse detentor, vender para o governo federal? Aliás, o negócio é tão bom que dentro do grupo positivo, Vossa Excelência criou um grupo chamado Aprende Brasil, que vende várias coisas para o sistema de ensino. São livros didáticos, livro digital, assessoria pedagógica, avaliação externa de aprendizagem, Aprende Brasil On e outras coisas. O grupo positivo está sendo negociado provavelmente para um grupo cearense, por 1,65 bilhões. Mas o Aprende Brasil, que vende serviço para educação, não está sendo negociado. Deve ser porque o negócio é bom, legítimo, honesto. Mas já que se é para ter respeito e moralidade, propõe essa lei, senador, que o senador, o deputado, não faça negócio com o governo.